a reforma tributária em solenidade feita na capital federal. Parte dos parlamentares aqui do estado celebrou o ato que oficializou a alteração no Sistema Nacional de Tributos. A cerimônia de promulgação do texto aprovado pelo Senado e pela Câmara foi bastante concorrida. Em um plenário lotado, o evento contou com a presença de diversas autoridades. Além de Lula, também participaram o presidente Supremo, Luiz Roberto Barroso, o presidente do Congresso e do Senado também, o Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Vamos conferir um trechinho do momento que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, anunciou oficialmente a promulgação do texto. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a Emenda Constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária brasileira. As autoridades presentes discursaram ao longo da solenidade e todas elas ressaltaram a importância da aprovação da reforma tributária. Vamos acompanhar um resumo das declarações de Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e o Lula. O dia de hoje, com toda certeza, ficará marcado na história nacional. O dia de hoje será lembrado não apenas como um marco histórico, mas também como um ponto de virada, um divisor de águas. É aqui que mudamos a trajetória do Brasil. Esse dia representa o início de um novo país rumo ao progresso. É uma conquista do Congresso Nacional, é uma conquista do povo brasileiro. A Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária que vai acelerar a economia, fortalecer o empreendedorismo, gerar milhares de empregos e mudar para melhor a vida de milhões de brasileiros. Não precisa gostar do governo, gostar do Lula, guarde essa foto e se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento da nação brasileira. Ela certamente não vai resolver todos os problemas. Certamente ela não vai resolver todos os problemas. Mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. E a produção do Jornal da Manhã Paraná foi ouvir alguns parlamentares aqui do estado sobre a promulgação da reforma tributária. O deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos, e que participou intensamente dos debates sobre o tema, comemorou a oficialização da mudança do sistema de tributos. Aprova o mais importante projeto econômico da história econômica brasileira. É um imposto de valor agregado que é consagrado no mundo já há mais de 50 anos, nos principais países do mundo, e está hoje implantado em 174 países dos 193 que têm assento na ONU. Então, todos os países importantes do mundo já utilizam o IVA, o Imposto Único Nacional, destino alíquota por fora. Na regulamentação vai ficar bem estabelecido isto. Nós poderemos diminuir a carga tributária hoje existente desses 5 impostos, que chega a 42% de alíquota, para uma alíquota modal de 25%. Então haverá uma redução de alíquota para as empresas e para o consumidor final. Daí, portanto, a fala do Rauli, que é deputado federal aqui do Paraná. Quem também conversou conosco foi o Diego Garcia, do Republicanos, que ressaltou a importância da PEC para o país e afirmou que o assunto é uma pauta de Estado e não de um governo específico. Que é um avanço, que é um passo significativo, talvez com vários pontos aí polêmicos que ainda trazem discussão e divergência não só entre os partidos, mas também entre os especialistas na área, mas foi o texto que foi possível ser aprovado com o apoio da maioria aí dos deputados.
Então acho que é um passo significativo, um passo importante, mostra que o Congresso, que essa pauta não é uma pauta de governo, é uma pauta da sociedade, é uma pauta de Estado, mostra a força também do Parlamento, que o Parlamento caminha e continua preocupado e que quer avançar com as reformas que são necessárias aí para o nosso país. E espero que muito em breve a gente possa votar também a reforma administrativa no plenário da Câmara. A deputada Carol D'Artora, do PT, também celebrou a promulgação e destacou a simplificação da cobrança dos impostos. É uma vitória histórica para o povo brasileiro, para o governo federal. Com essa reforma, o povo brasileiro terá menos impostos, pois os tributos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS serão substituídos pelo novo sistema IVA, que simplifica a carga tributária e acaba com a cobrança de impostos sobre impostos. Teremos o cashback do povo, em que o governo vai devolver o imposto pago para as famílias de baixa renda. E, além disso, o imposto sobre a cesta básica e remédios usados para o tratamento de doenças graves, como câncer, terão imposto zero. E também será reduzida em 60% a cobrança de tributos para medicamentos e produtos de cuidados básicos da saúde menstrual. Isso é um grande avanço. A gente tinha uma carga tributária muito pesada, um sistema retrógrado, e agora a gente avança para um desenvolvimento real do nosso país. Já o deputado Nelson Padovani, do União Brasil, que votou contra a reforma, alega que o texto poderia ter sido modificado, em especial em relação à unificação dos tributos federais, estaduais e municipais. Quando você unifica os impostos, você elimina a chance de sonegação. Esse é o ponto importante da reforma tributária. Agora, o que eu não concordei com a reforma tributária é da unificação de impostos federais, estaduais, o ICMS, e os municipais, o ISSQN. Isso ao longo do tempo será o calcanhar de Aquiles dos municípios empreendedores. Tem que haver uma divisão? Tem. Mas eu não concordei com a reforma tributária como ela veio, unificando os impostos federais, estaduais e municipais. A reforma tributária positiva seria aquela que unificava apenas os impostos federais. Isso ia ser justo. Ao longo do próximo ano, o Congresso terá que votar leis complementares para regulamentar a reforma. Segundo o Ministério da Fazenda, os projetos serão enviados para o Legislativo nas primeiras semanas de 2024. Não é a reforma ideal, mas é a reforma possível de ser feita. Ela vai sim tentar simplificar a cobrança de impostos, e isso já é um grande passo e tem que ser comemorado. Essa sessão solene não foi à toa, é um momento para se comemorar. Mas, como eu disse no começo, é uma reforma longe do ideal e agora é preciso ficar bem atento a essas leis complementares. Por quê? Porque a reforma, ela dá bases. O que regula de fato são essas leis complementares que vão, inclusive, definir as alíquotas. E aí que o seu bolso vai cantar, literalmente. É importante que muitos dos deputados que celebraram ontem, eu também fiquei muito animado com a possibilidade da reforma tributária, que inclusive falaram aqui sobre os malefícios dos impostos, o quanto nós temos uma carga pesada, Marca, que na hora de tomarem decisões aumentando outros impostos, aumentando e majorando tudo que nós pagamos nesse país, que eles lembrem disso, porque é bom escutar alguém mais à esquerda admitindo que os impostos fazem mal. Espero que eles sigam com essa mentalidade em outras votações e não apenas nessa. Agora, 7 horas e 55 minutos, rápido intervalo comercial, a gente volta já já.